nós vamos fazer assim, ó. A cada 5 dicas, tentando aproveitar ao máximo o nosso tempo, nós revisamos. 5 dicas, passo para vocês devagar. Cada uma deve ser uma questão de prova. Pode ser, né? Uma questão de prova. Nós revisamos. Revisamos no modo turbo, revisamos a dica. Pode ser? Então vamos lá. Quero que vocês participem. Primeira dica, então, importante, quase um pressentimento, é sobre o preposto. Vou anotar aqui no quadro, obrigada, o artigo 843, parágrafo 843, parágrafo 3º da CLT. Genial. Que é sobre o preposto. O que nós temos que saber sobre o preposto aqui no processo do trabalho? Gente, o preposto não precisa ser empregado, mas em nenhuma hipótese, Então, essa é a nossa primeira dica. Quem é o preposto? É aquele que representa o empregador. No dia da audiência, quem pode comparecer? O dono da empresa, aquele que representa a empresa nos seus atos constitutivos, ou este pode indicar um preposto. Um preposto, que é aquele que vai estar na empresa no lugar do dono da empresa. Aquilo que sai da boca do preposto é como se estivesse saindo da boca do próprio dono da empresa. Então, o artigo agora, da nossa primeira dica, é o 843, parágrafo 3º da CLT. O preposto não precisa ser empregado. O examinador trará para você uma questão no seguinte sentido. Tem certeza? Não tem algumas exceções? E aqui você será firme. Não precisa ser empregado. O legislador, com a reforma trabalhista, trouxe lá o artigo 843, parágrafo 3º da CLT para deixar isso bem claro. Segunda dica. A nossa segunda dica é sobre o artigo 841, parágrafo 3º da CLT também. Vou trazendo os artigos para você. 841, parágrafo 3º da CLT. Antes de falar do 841, eu vi aqui que o Rubens fez uma pergunta importante. Chega ao meu coração, acelerou. Gente, o preposto não precisa ser empregado da empresa, mas aí o Rubens perguntou, mas Ariana, o advogado pode figurar ao mesmo tempo? Creio que foi nesse sentido, não é, Rubens? Pode figurar ao mesmo tempo como advogado e como preposto? Não, de maneira nenhuma. O advogado não pode figurar ao mesmo tempo como advogado e como preposto. Mas eu posso ter 2 advogados? 2 advogados se apresentam no dia da audiência e o juiz pergunta, vocês vêm aqui a título de quê? Um vai dizer, eu venho como advogado, e o outro vai dizer, eu venho como preposto. Isso é possível. Isso é possível, perfeitamente possível. Mas um mesmo advogado, figurando ao mesmo tempo dentro daquele processo, como advogado e como preposto? Não pode. Muito bem, vamos lá, gente, vamos lá. Segundo, 841, parágrafo 3º da CLT. Até quando é possível desistir? Essa é a questão. Até quando é possível desistir? Até a apresentação da contestação. E examinador é espírito bom ou espírito ruim? Quero saber qual é a opinião de vocês. Espírito bom ou espírito ruim? Examinador é espírito ruim. Então, ele vai fazer a seguinte pergunta. Mesmo que a contestação seja enviada eletronicamente, mesmo que eletronicamente. Então, o que você tem que guardar para essa nossa segunda dica é o seguinte. Uma vez enviada a contestação, uma vez recebida a contestação dentro do processo, ainda que eletronicamente, não é mais possível para o reclamante desistir da reclamação sem o consentimento do reclamado. Coloca ruim nisso, coração peludo, eu adoro os sentimentos de vocês em relação ao nosso examinador. Muito bem, gente. Então, a segunda dica, apresentada a contestação, ainda que eletronicamente, não é possível desistir da reclamação. Reclamante não pode mais desistir sem o consentimento do reclamado. Terceira dica importante aqui sobre a reforma trabalhista ainda. Olha só, falando sobre audiências no processo do trabalho, vamos ver o artigo 844 da CLT. Essa é uma grande aposta para a prova. O artigo 844 versa sobre as audiências no processo do trabalho. Ele vai dizer o seguinte, se o reclamante, vou escrever aqui no quadro, se o reclamante, Rzinho, vamos representá-lo por Rzinho, não comparecer em audiência aqui no nosso processo do trabalho, se o reclamante não comparecer em audiência, o que ocorre com o processo? O processo é arquivado. O que significa que o processo é arquivado? O processo é extinto sem resolução do mérito. O processo é arquivado, é extinto sem resolução do mérito. Ok? Agora, qual é o detalhe trazido pela reforma trabalhista?
Esse reclamante que não compareceu em audiência e que, portanto, teve o processo arquivado, ele pode, sem problema nenhum, ajuizar mais uma vez a sua reclamação trabalhista. Ajuizar novamente essa reclamação trabalhista. Porém, para isso, ele terá que recolher custas processuais. Custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Salvo se. Aí aqui tem uma exceção. Salvo se ele puder apresentar um motivo legalmente justificável para a sua ausência. Esse motivo legalmente justificável é porque ele dormiu até mais tarde e não teve tempo de pegar o ônibus para ir para a audiência? Não. É porque faltou combustível e por isso ele não conseguiu chegar na audiência? Não. É porque ele estava com uma dor de cabeça? Não. Eu tenho que ter um motivo legalmente justificável para a sua ausência, que em geral demonstre que ele tinha impossibilidade de locomoção no dia da audiência. Então, qual vai ser a pergunta de prova? Só ouça, reta final para a prova, né, gente? Então, só ouça. Se o reclamante não comparecer em audiência, o processo será arquivado. E aí o examinador perguntará, é condição para a propositura de nova reclamação, para repetir essa reclamação, o recolhimento de custas processuais? Sim. Ainda que beneficiário da justiça gratuita? Sim. Existe alguma exceção? Existe. Se ele trouxer um motivo legalmente justificável para a sua ausência. E tem um prazo. E tem um prazo, gente. E o prazo é de quantos dias? O prazo é de 15 dias. Um motivo legalmente justificável no prazo de 15 dias. Certo? Então, guarda essa questão. A nossa quarta, isso aqui está no artigo 844, lá no parágrafo 2º e 3º. Parágrafos 2º e 3º da CLT. Agora, nós vamos falar sobre o artigo 844, parágrafo 5º da CLT. Essa vai ser a nossa quinta dica. E eu já vi aqui, o pessoal está perguntando, fala de recursos. Vou falar de recursos, vou falar de execução, vamos falar de exceção de incompetência, que pode cair na nossa prova. Temos ainda um grande encontro pela frente. Deixa comigo, vai falando aí. Olha só, o artigo 844, parágrafo 5º da CLT, ele estabelece o quê? Estabelece que se o reclamado, olha agora mudou para Rzão, reclamado não comparecer em audiência. Se o reclamado não comparecer em audiência, a consequência é grave, gente. É a revelia e a confissão quanto à matéria de fato. Então, esse ser de confissão quanto à matéria de fato. Então, se o reclamado não comparece em audiência, ele é considerado revel e confesso quanto à matéria de fato. Essa é a regra. Isso é um problema. Por que é um problema tão grave? Porque imagine que o reclamante disse que trabalhava quase que nem um escravo, que fazia muitas horas extras. Se o reclamado não comparece em audiência, ele é considerado revel e confesso quanto à matéria de fato. A princípio, eu vou presumir que são verdadeiras todas as alegações trazidas pelo reclamante, que trabalhava, meu Deus, igual um escravo. Né? Enfim, vou presumir que são verdadeiras. Só que há um detalhe, essa presunção de veracidade ela é afastada se houverem documentos nos autos que comprovem o contrário. Os cartões de ponto, por exemplo, que comprovem que ele não fazia horas extras nenhuma. Então vamos imaginar, reclamado não compareceu em audiência. Qual é a consequência? É a revelia e a confissão quanto à matéria de fato. Grave, péssimo para o reclamado, pontos para o reclamante, seria ótimo. Porém, veio a reforma trabalhista e trouxe uma grande mudança. Ela permitiu que, se o advogado estiver presente, então vamos imaginar, reclamado não veio, mas o advogado veio, o que é bem comum. Se o advogado está presente, o juiz abre os braços e recebe a contestação e os documentos no processo. E ali esses documentos podem afastar a revelia, certo? Então a pergunta de prova vai ser a seguinte: se o reclamado não comparecer em audiência no processo do trabalho, não compareceu em audiência, ele é considerado revel e confesso quanto à matéria de fato, certo? Certo. Então, não é a não apresentação da contestação que gera a revelia? Não. É o não comparecimento do reclamado em audiência. Outra vez, o que gera revelia no processo do trabalho? É o não comparecimento do reclamado. Outra vez,
quando eu tenho reclamado, de várias formas, como o examinador pode perguntar, é assim que ele vai falar. Se o reclamado não comparecer em audiência no processo do trabalho, ele é considerado revel e confesso quanto à matéria de fato. Ok. Mas o juiz, se o advogado estiver presente, o juiz abre os braços e recebe a contestação e os documentos? Então, olha o coração do reclamante, pobre reclamante. Reclamante pediu horas extras infindáveis, horas extras. Chegou no dia da audiência, o reclamado não compareceu. O reclamado não vem, o reclamado não vem, o reclamado não vem. Quando o reclamado não chegou, chegou a hora da audiência, o reclamado não chegou, o coração do reclamante explodindo de felicidade. Pensou, ele vai ser considerado revel e confesso quanto à matéria de fato. Quer dizer que todas as horas extras que eu aleguei que fazia se presumirão verdadeiras. Gente, é quase uma explosão de felicidade. Porém, quem chegou? O advogado. Quando chega o advogado, o juiz recebe ou não recebe a contestação e os documentos que o advogado trouxe? Recebe. E ali tem cartões de ponto que revelam que ele não fazia todas essas horas extras que ele alegava. Tá vendo? Então, atenção. Juiz, se o advogado estiver presente, recebe a contestação e os documentos. Vamos para a quinta dica do primeiro grupo e aí vou fazer as perguntas para vocês. Olha só. Quinta dica agora com relação ao processo do trabalho. Vamos falar sobre custas no processo do trabalho. O artigo é o 789 da CLT. Então, quem recolhe custas no processo do trabalho? Vamos ver primeiro aqui na fase de execução, que é bem simples e é fácil do examinador perguntar. Então, o artigo aqui da execução é o 789A, A maiúsculo da CLT. Quem recolhe custas? Nós vamos ver três coisas. Quem recolhe custas, três coisas que são suficientes. 3, quem recolhe custas no processo do trabalho. 2, quanto de custas esta pessoa vai recolher. E 3, quando as custas serão recolhidas aqui na fase de execução. Então, quem recolhe custas é sempre o executado. Sempre. Na execução, só o executado. Sempre o executado. Quanto? O valor na execução é por ato. O valor é por ato. E cada ato, por exemplo, de uma sentença proferida pelo juiz do trabalho na execução. Deixa eu conversar uma coisa aqui com vocês. Bem aqui, bem pertinho de mim. Gente, de uma sentença proferida ou de uma decisão do juiz recorrível na execução, nunca, em nenhuma hipótese, jamais caberá recurso ordinário. Nunca, cruz credo, jamais. Se no dia da prova você marcar, sabe que o dia da prova é um dia que você pensa que está em si, mas você não está. Já experimentou ver a prova depois do dia da prova? Quase que dá para você tomar um susto, assim, para alguns, né? Desejo que a sua alma esteja dentro do corpo no dia da prova. Mas se acontecer de você, no dia da prova, marcar que de uma sentença na execução cabe recurso ordinário, se você fizer isso, eu só vou fazer um pedido. Não conte para ninguém. Ariana, vou contar só para você que eu marquei que de uma sentença na execução no processo do trabalho cabe recurso ordinário. Vou contar só para você. Não conte nem para mim, não conte para ninguém. Promete? Para ninguém. De uma sentença na execução ou de uma decisão do juiz recorrível na execução, cabe agravo de petição. Agravo de petição. Esse é o nome. Isso salva questões de prova. Porque vem o examinador trazendo um monte de decisões na execução e, de repente, você está frente a frente, cara a cara, com uma decisão do juiz na execução. E ele pergunta, qual o recurso cabível? Deixa fluir, minha gente, deixa fluir. Agravo de petição. A expectativa do examinador é que você marque recurso ordinário. Se isso acontecer, não conta para ninguém. Combinado? Agora, por exemplo, aí voltando à nossa dica, de uma sentença do juiz na execução, cabe agravo de petição. Cada ato na execução tem um valor, custa R$ 44,26. Onde que está esse valor? Esse valor está lá na tabela da própria CLT, no artigo 789A da CLT. Então, o valor é por ato e o valor está no artigo 789A da CLT. De uma sentença na execução, cabe agravo de petição. Agravo de petição custa R$ 44,26. Quando? Quando que o executado vai recolher essas custas? Sempre ao final. Sempre ao final. Então, quem recolhe custas? Só o executado. Quando que ele recolhe custas? Ao final. O valor é um valor por ato
que está numa tabela da própria CLT. Certo? Hora de revisar? Posso revisar esses 5 temas com vocês? Audiências, execução, desistência, preposto. Posso revisar? Então, o momento agora é de você me ajudar. Larga tudo que você está fazendo agora. Eu vou fazer as perguntas e você me diz se sim ou não. Eu vou até pegar aqui o telefone, que eu tenho o YouTube aqui, o chat, para ver se vocês me ajudam. Os espíritos bons aí me ajudam a responder isso aqui. E aí você vai fixando a matéria. Fixando a matéria é muita coisa para você, sobretudo nessa reta final. O sonho de todo professor, gente, é trazer o máximo de matéria possível na reta final, para que o que você veja aqui caia na prova. É isso que a gente gostaria. Todos os professores, sem exceção. Então, o grande objetivo é que você agora consiga revisar a matéria, revisar, assistir a aula e guardar no meio em meio a tanta matéria. Então, vamos juntos? Então, vem cá. Larga o que você está fazendo e vem. Vou perguntar para vocês. É correto afirmar? E aí você me traz uma resposta. Sim. Coloca uns pontos positivos ou não negativos. Ou diz não. Vai, se solta agora. Quero ver o que você tem para responder para mim. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte. O preposto, em regra, precisa ser empregado da empresa? Em regra, precisa ser empregado da empresa? Sim ou não? Preposto, empregado. Tem que ser empregado da empresa? Agora, depois da reforma trabalhista? Não. Muito bem. Isabelle, Beatriz, Camila, Letícia, Stephanie, Matheus, Maria, está indo rápido, Lili, Milena. Muito bem, Ítalo. É isso aí, gente. Energia boa. Não, Gabriel, não. É isso aí. O preposto somente precisa ter conhecimento dos fatos. Maravilha. Não. É isso aí, minha gente. Segunda pergunta. Apresentada a contestação, não é mais dado ao reclamante, não é possível que ele desista da reclamação sem o consentimento do reclamado, ainda que eletronicamente. Apresentada a contestação não tem desistência? Isso é verdadeiro ou falso? Apresentada a contestação não tem mais desistência sem o consentimento? Verdadeiro ou falso? Sim. Isso, SS, está ótimo. Sim, é isso aí, minha gente. Sim, é isso aí. Muito bem, é isso aí. Apresentada a contestação, não tem mais desistência sem o consentimento do reclamado. Próxima pergunta. Se o reclamante não comparece em audiência, o processo é arquivado. Extinto, sem resolução do mérito. É condição para a propositura de uma nova reclamação, o recolhimento das custas processuais. O reclamante tem que recolher as custas processuais? Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ariana, mas e se? Cuidado, gente. Stop agora para eu falar uma coisa para vocês. E se na prova objetiva e se danou. Essa é a ideia. O que você tem que pensar é o seguinte. Se eu pergunto conforme a regra, você responde conforme a regra. Se o reclamante não comparece em audiência, firme, diga, o que ocorre com o processo? O processo é arquivado. É condição para a propositura da nova reclamação o recolhimento das custas? Perguntei conforme a regra, você responde conforme a regra. Sim. É isso aí, é. Agora, outra pergunta. Eu, examinador, trago para você. Mas, e se o reclamante, ainda que beneficiário da justiça gratuita, tiver um motivo legalmente justificável, ele pode não recolher as custas? Sim. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Qual é o prazo? Qual é o prazo para que esse reclamante, ainda que beneficiário da justiça gratuita, possa demonstrar, apresentar um motivo legalmente justificável para não ter comparecido em audiência? Qual é o prazo? Qual é o prazo? As pessoas esquecem esse prazo. O prazo é de quantos dias? É isso aí, minha gente. O prazo é de 15 dias para apresentar esse motivo legalmente justificável para não ter comparecido em audiência. 15. Muito bem. Próxima pergunta. Maravilhoso. Energia boa. Próxima pergunta. Se o reclamado... Longa agora. Se o reclamado não comparece em audiência, ele é declarado revel e confesso quanto à matéria de fato. Pontos para o reclamante. Porém, se comparecer em audiência o advogado, o juiz abre os braços e recebe a contestação e os documentos. E estes documentos podem afastar a presunção de veracidade decorrente da revelia? Por exemplo, um cartão de ponto pode afastar a presunção de que o reclamante fazia todas aquelas horas extras que ele alegava? Essa é mais delicada. Quero ver as respostas.
Sim, é isso aí, gente. Sim, verdadeiro, sim, 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 é isso aí. Essa é uma questão dura que poderia cair na prova. E a última, rápida, para finalizar essa primeira leva. Certeza, amei. É isso aí. Se, na execução, quem recolhe custas é sempre o executado. Cuidado com esse sempre, porque sempre na hora da prova aparece assim, sempre! Tem certeza que não está esquecendo nenhuma exceção? Seja firme. Quem recolhe custas na execução é sempre, sempre o executado. Quando que ele recolhe? Ao final. Quando que ele recolhe? Ao final, de acordo com uma tabela, a tabela que está na própria CLT. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro. Sempre o executado, verdade, sempre o executado, por ato e ao final, maravilha, ao final, sim, 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 verdadeiro, maravilha, gente. E agora eu quero fazer a última pergunta. De uma sentença proferida pelo juiz na execução, cabe, em alguma hipótese, recurso ordinário? Cabe recurso ordinário? Qual é o recurso cabível? Escreva, nem que seja as siglas, só o começo. Uma ideia aqui para mim, de uma decisão, prometa, de uma decisão, ou se comprometa comigo, de uma decisão proferida pelo juiz na execução, jamais eu marcarei recurso ordinário. Recurso ordinário que eu escrevo. Agravo de petição, agravo de petição. Leve essa dica. De uma decisão qualquer, proferida pelo juiz na execução, pode ser em embargos de terceiro, pode ser uma decisão do juiz que julgou exceção de pré-executividade, pode ser qualquer decisão do juiz recorrível na execução, agravo de petição, não, agravo de petição, agravo de petição, AP, muito bem, não, é isso aí, minha gente. Pronto, primeira leva foi. Vamos para a nossa segunda leva de dicas? Maravilha. Então, vou pegar aqui um quadro em branco, agora relaxamos mais uma vez, tranquilo, tranquilo. E aí sim, depois revisamos e vamos somando as revisões. Bom, a próxima leva de dicas vai ser, a próxima dica vai ser sobre sabe que a reforma trabalhista vai cair na prova. Mas não é só de reforma que vive a prova. Então, um dos temas quentes que pode aparecer é o procedimento sumaríssimo. É sempre uma aposta. Então, quando nós falamos sobre o procedimento sumaríssimo no processo do trabalho, para falarmos sobre ele, é importante conhecer os procedimentos. O procedimento comum aqui funciona assim. Então, nós temos 3 tipos de procedimentos. Nós temos o procedimento sumário, nós temos o procedimento sumaríssimo. Então, a sua reclamação ela pode se enquadrar no procedimento sumário, sumaríssimo ou no procedimento ordinário. Sumário, sumaríssimo, ordinário. O que vai definir o procedimento? O que vai definir o procedimento é o valor da causa. Eu somo os valores de todos os pedidos, então eu tenho o valor da causa. Quando o valor de todos os pedidos, esse valor da causa, é de até 2 salários mínimos, esse SM salários mínimos, então o procedimento é sumário. Quando o valor da causa estiver acima de 2 e for até 40 salários mínimos, o procedimento é sumaríssimo. Maravilha, já estou vendo aqui o valor da causa. Muito bem, de 2 até 40. Precisamos de informações, equipe aí, sobre a bolsa. Temos perguntas. Responder aqui para o aluno, se for possível, agradeço. E aí, olha só, e o procedimento ordinário é aquele que se aplica às causas cujo valor esteja acima de 40 salários mínimos. O queridinho do examinador, o procedimento preferido, aquele que ele gosta de cobrar nas provas, é esse aqui, ó. É o procedimento sumaríssimo. Toda atenção, todo carinho com ele, porque ele cai. Então, olha só, quando nós falamos sobre o procedimento sumaríssimo, vem aqui para a nossa segunda dica. A primeira coisa importante, então, é a quem ele se aplica. Está lá no artigo 852-A da CLT. O procedimento sumaríssimo aplica-se aos dissídios individuais. Aos dissídios individuais cujo valor não exceda 40. Examinador espírito bom ou ruim? Ruim. Vai botar 60, 20. Não. É cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigentes na data do ajuizamento da ação. Então, esse é o ponto importante, 40 vezes o salário mínimo. Aí vem aqui, ó, no artigo 852, A maiúsculo, parágrafo único da CLT, vem um ponto muito importante, uma pegadinha de prova. O artigo 852-A, parágrafo único da CLT, ele estabelece que
que o procedimento sumaríssimo não se aplica. Aqui que vem as pegadinhas de prova. Então, atenção, cuidado, não é justo você que está aqui agora cair. Não se aplica administração direta, autárquica e fundacional. Só. Ele não se aplica. Administração direta, autárquica e fundacional. Quem compõe a administração direta é o Poder Executivo da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios. Então, chega lá na hora da prova, o examinador tenta pegar você pela emoção. Normalmente, as questões de processo do trabalho são as últimas da prova. Então, você já está cansado? Então, você tem que estar com o olho treinado, preparado, programado para identificar as pegadinhas ou se preparar para elas. Que é o seguinte, quando ele chegar na prova, quando o examinador chega na prova, ele diz para você que te dá duas reclamações. E diz que na A, o valor da causa não ultrapassa a 40 salários mínimos. Você, no calor da emoção, pensa, sumaríssimo. Porém, a reclamação era movida por um trabalhador contra a União, contra um município, contra uma autarquia, contra uma fundação pública. Nesses casos, o procedimento sumaríssimo não se aplica, mesmo que o valor da causa não ultrapasse a 40 salários mínimos. Então, o que você tem que fazer? Se preparar para excluir, para afastar a emoção. Na hora da prova, quando a questão for de procedimento sumaríssimo, é de procedimento sumaríssimo para identificar se é ou não é um sumaríssimo. Você vai pensar, ok, ele não se aplica, ele se aplica, aliás, às causas cujo valor não ultrapasse a 40 vezes o salário mínimo. Agora eu vou olhar quem são as partes envolvidas. Por isso que você tem que guardar. Ele não se aplica à administração direta. E aí você vai lembrar, União, estados, Distrito Federal, municípios, e também não se aplica às autarquias e fundações públicas. Ok, gente? Então, cuidado com essas questões. Autarquias e fundações públicas que não explorem a atividade econômica aqui. Outro ponto importante sobre o procedimento sumaríssimo no processo do trabalho. Qual é o número máximo de testemunhas? O examinador adora essa pergunta. Qual é o número máximo de testemunhas no processo do trabalho? O número máximo é de 2 no procedimento sumaríssimo. Cuidado, porque no procedimento ordinário, esse número é elevado a 3 testemunhas para cada parte. E no inquérito judicial para apuração de falta grave, alguém aí já sabe do inquérito, estou até esperando para vocês colocarem aqui, no inquérito o número máximo de testemunhas é de, muito bem, 6 para cada parte. Então, o número máximo de testemunhas é de 2, no procedimento ordinário é de 3, e no procedimento sumaríssimo, no procedimento ordinário é de 3, e no inquérito judicial para apuração de falta grave, esse número é elevado a 6. 6 para cada parte, ok? Uma coisa que não existe, nem mesmo no procedimento sumaríssimo, é o rol de testemunhas. Não há. Muitas vezes o examinador quer te pegar aqui, fazer você errar a questão por causa desse rol de testemunhas. Não há rol. Seja firme. Como que funciona? Vou explicar para vocês. Então, olha, a ajuizada reclamação trabalhista no processo do trabalho, ela é distribuída para uma das varas do trabalho. Quando chega nessa vara do trabalho, automaticamente é enviada uma notificação para que as partes compareçam em audiência aqui no nosso processo do trabalho, automaticamente. Então, a ajuizada reclamação, ela vem distribuída para uma das varas. Quando chega na vara, é encaminhada uma notificação para que as partes compareçam em audiência aqui no nosso processo do trabalho, ok? Quando você recebe uma notificação para comparecer em uma audiência no procedimento sumaríssimo, essa audiência é una. Tudo, sinta a audiência una. Tudo tem que ocorrer naquela data, tudo, até a sentença, sinta para a prova como tem que ser essa audiência una. Ok. E aí essa notificação é para que você compareça nessa primeira audiência. Ali, você vai levar as suas testemunhas. Você leva as suas testemunhas. Quantas no procedimento sumaríssimo? 2. Você vai levar as suas testemunhas. E se as testemunhas não comparecerem nessa audiência no procedimento sumaríssimo, não comparecerem, mediante prova do convite, mediante prova, só se você comprovar que convidou a testemunha, é que o juiz vai intimar, vai enviar uma cartinha, vai intimar a testemunha para comparecer na próxima audiência marcada. Ou seja, você não tem rol de testemunhas.
Você leva as suas testemunhas no dia da audiência. Se elas não comparecerem, você prova para o juiz que convidou as testemunhas, ele adia a audiência e manda intimar as testemunhas para que elas compareçam nessa segunda data. Se essas testemunhas, ousadas, abusadas, não comparecerem mais uma vez, aí o juiz adia essa audiência para mais uma data, adia mais uma vez essa audiência e vai determinar a condução coercitiva dessas testemunhas. Coercitiva para que elas compareçam. Então, olha aqui, as duas de braços erguidos no dia da terceira audiência estarão presentes. O oficial de justiça vai se certificar de que elas estarão presentes na terceira data. Então, tem rol de testemunhas no procedimento sumaríssimo, no processo do trabalho? Não, nem no ordinário, nem no sumário, nem no sumaríssimo. Não tem rol de testemunhas. Elas comparecem em audiência espontaneamente. E se não comparecerem, aí o juiz quer a prova do convite. Comprovado o convite, se elas ainda assim. Aí, se comprovado o convite, o juiz adia a audiência. Intima as testemunhas para que compareçam em audiência. Mas se intimadas, elas não comparecerem de novo na segunda data, são umas ousadas, abusadas, aí o juiz adia mais uma vez a audiência. Teremos a terceira audiência. E agora elas vão comparecer. Vai ser determinada a sua condução coercitiva aqui no nosso processo do trabalho. Uma pergunta, até que horas que vai a aula? Bati o olho aqui, vi. Maravilha, Milena, boa alma, já respondeu para a gente. São 2 horas de aula. Nós temos 2 horas. 1 hora, aí nós vamos ter um intervalo e mais 1 hora de aula. Então, dá para revisar muita coisa. Na prova passada, graças a Deus, pegamos muitas questões de prova nesse encontro. E no último treino, a soma desses encontros. Então, vamos lá, gente. Ainda sobre o procedimento sumaríssimo, tem mais 2 pegadinhas que podem aparecer na prova. A outra é sobre a prova pericial. A aula vai ficar gravada? Vai ficar todinha gravada para vocês. Tem prova pericial no processo do trabalho? Tem. Tem prova pericial no procedimento sumaríssimo? Tem, sim, senhor. Muitas vezes o examinador, ele traz para você a seguinte colocação. No procedimento sumaríssimo não tem prova pericial porque tornaria a causa muito complexa e por isso ela teria que tramitar pelo procedimento ordinário quando fosse necessária a prova pericial ou quando for necessária a prova pericial. Não. Tem prova pericial no procedimento sumaríssimo? Tem, sim, senhor. Quando que ela vai ser produzida? Repare uma coisa aqui comigo, vem cá. Olha quando que essa prova pericial ela vai ser produzida. Está lá no artigo 852H, parágrafos 4º e 6º da CLT. Quando que ela vai ser produzida? Quando decorrer de uma exigência da lei, ou então quando for necessária, ou quando necessária, para a prova do fato. Para a prova do fato. Então, quando decorrer de uma exigência da lei, ou se ela for necessária para a prova do fato. Quando que decorre de uma exigência da lei? Por exemplo, quando há pedido de adicional de insalubridade ou de periculosidade. A lei determina como obrigatória, como regra, a produção da prova pericial, quando a lei mandar. Ou então, quando for necessária para comprovar o fato alegado. O reclamante alega que desenvolveu uma doença em razão do trabalho na empresa porque ele fazia esse esforço repetitivo sempre o mesmo, e ficou doente. Como que o juiz vai saber? Vejo que você teve uma doença no ombro. Vejo que foi por causa do trabalho. Não tem como. Tem que ser feita a prova pericial, perícia médica, perícia ergonômica para constatar que aquela posição, por aquele número de horas, em todo esse tempo, levou a essa doença. Então, nos 2 casos, quando decorrer de uma imposição da lei ou quando necessária para a prova do fato. Agora, vem cá. Esses 2 casos são os mesmos do procedimento ordinário. Não é justamente, percebeu? É justamente nesses 2 casos que é produzida a prova pericial. É justamente quando necessária para a prova do fato e quando decorre de uma imposição da lei. Muito bem. Aí tem mais. Olha só, 4 aqui. Quando o juiz, ele nomeia o perito. O juiz nomeia o perito, certo? E o perito apresenta o laudo pericial. Ele apresenta esse laudo no prazo fixado pelo juiz. Então, está aqui. Juiz nomeia o perito apresenta o laudo no prazo fixado pelo juiz. E as partes, elas têm o direito de se manifestar com relação. Partes
direito de se manifestar quanto ao laudo pericial. E qual é o prazo que as partes têm para se manifestar quanto ao laudo pericial? O prazo que as partes têm é comum, o prazo é comum, isso significa que conta-se ao mesmo tempo para o reclamante e para o reclamado, de 5 dias. O prazo é um prazo comum de 5 dias. Então, o juiz nomeia o perito, perito apresenta o laudo pericial e as partes têm o direito de se manifestar quanto ao laudo pericial no prazo comum de 5 dias aqui no processo do trabalho. As partes têm que ter o direito de se manifestar. Sabe? Tem um princípio lindo, é o princípio do contraditório. Você é capaz de explicar o princípio do contraditório para qualquer pessoa em minutos. Ele tem 3 vertentes, que é o direito de informação, o direito de reação e o direito de reação em tempo de influenciar a decisão do juiz. E aqui você vê claramente esse princípio do contraditório. Por quê? Olha só, eu tenho aqui o laudo pericial, certo? Eu tenho o direito de informação, de ter acesso a esse laudo pericial. Depois eu tenho o direito de reação. Isso tudo antes da sentença, em tempo de influenciar a decisão do juiz. Então, as partes têm sempre o direito de se manifestar quanto ao laudo pericial. E qual é o prazo? O prazo é comum de 5 dias aqui no nosso processo do trabalho. Certo? Vem comigo. Nosso próximo ponto, próxima dica com relação ao procedimento sumaríssimo, outra pegadinha. Você sabe qual é o prazo que as partes têm para... qual é o prazo que tem, aliás, as partes, o juiz, para proferir a sentença? Em quanto tempo a causa vai ser julgada no procedimento sumaríssimo? Em quanto tempo? Está lá, gente, está lá no artigo 852. Quero que você guarde o 852C, depois o 850 e o 852B da CLT. Quero que você guarde esses aqui. O que acontece? Acontece o seguinte, a audiência no procedimento sumaríssimo ela é una. É preciso sentir a audiência una. A audiência una é aquela que tudo, e até a sentença é proferida em uma única data. Tudo. Audiência una no nosso processo do trabalho. Tudo e até a sentença será proferida nessa data. Maravilha. Qual é o prazo para que a causa seja julgada? É de 15 dias. Essa é a regra. Perguntou conforme a regra, você responde conforme a regra. E depois, é de 15 dias no nosso processo do trabalho. E depois, se essa audiência ela for interrompida, se a audiência for interrompida, por exemplo, porque era necessária a prova pericial, então a causa pode levar mais 30 dias para ser apreciada. Isso parece bastante teórico, mas olha como é que funciona. Funciona assim, vou demonstrar para você. A ajuizada reclamação trabalhista, ela é distribuída para uma das varas do trabalho. Está me acompanhando? Quando chega na vara do trabalho, automaticamente ele quem? O juiz ou o servidor? O servidor automaticamente envia uma notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. Isso quer dizer, e a audiência, como ela é? A audiência é una. Tudo, e até a sentença será proferida nessa data. Qual é o prazo para que a causa seja apreciada? O prazo é de 15 dias. Consegue visualizar? Então, desde aqui, da data do ajuizamento da ação até a data da audiência, que é uma audiência una, onde vai ser proferida a sentença, a causa tem que levar o prazo máximo de 15 dias para ser julgada. Minha gente, quando foi que você, pela sua experiência de vida, ouviu falar que alguém falou que a causa tem que ser apreciada no prazo máximo de 15 dias no processo do trabalho? Nunca ouviu, não é verdade? Pois bem, por isso é que o examinador gosta dessa questão, gosta. Então, cuidado, 15 dias no processo do trabalho. Agora, é possível que essa audiência seja interrompida. Por exemplo, vamos imaginar que eu fiz um pedido de adicional de insalubridade. Se eu fiz um pedido de adicional de insalubridade no processo do trabalho, tem ou não tem que ser produzida a prova pericial? Tem que. Olha o caminho dessa reclamação. A ajuizada da reclamação ela é distribuída para uma das varas. Quando chega na vara, automaticamente ele quem? O juiz? Não. O servidor encaminha a notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. Automaticamente. Quando chega no dia da audiência, o juiz observa que o quê?
que tem pedido de adicional de insalubridade. Se tem pedido de adicional de insalubridade, vai ser produzida a prova pericial. Minha gente, tem prova pericial no procedimento sumaríssimo? Firme. Tem, sim, senhor. Tem prova pericial. Então, a audiência terá que ser interrompida. Se a audiência tem que ser interrompida, ela vai levar mais quantos dias para ser apreciada? Mais 30. 30 dias para que a causa seja apreciada. Para que a causa seja apreciada. Mas, se o examinador perguntou conforme a regra, você responde conforme a regra. Se ele perguntou qual é o prazo máximo para que a causa seja apreciada no procedimento sumaríssimo, qual é o prazo máximo? 15 dias. Aí, ele, examinador, trouxe a exceção. Mas e se a causa levar... Mas e se a audiência for interrompida? Agora sim, se a audiência for interrompida, a causa pode levar mais 30 dias para ser apreciada. Ok? Vou revisar isso aqui. E o próximo tópico que nós vamos revisar ainda nessa primeira hora é prova pericial, não, honorários periciais e honorários do assistente técnico. Fechamos o procedimento sumaríssimo, que é um tema muito especial. E aí, voltamos para a reforma trabalhista, porque vale para todos os procedimentos. Vamos falar sobre honorários periciais, honorários do assistente técnico e outros temas. Mas antes eu quero revisar o sumaríssimo com vocês. Topam? Topa, energia total. Vamos lá. Estou achando que vai cair. Esse é um bom tema para o examinador elaborar questões. Então, ainda que não seja uma questão inteira, ele coloca em alguma alternativa. Então, vamos lá. Vamos revisar. Olha só. Sobre o procedimento sumaríssimo no processo do trabalho. Mas perguntas. Primeira, ele aplica-se aos dissídios individuais cujo valor não exceda 60 vezes o salário mínimo vigentes na data do ajuizamento da ação. Deixa eu ver aqui vocês respondendo. 60 salários mínimos? Jamais. Errado, falso. Responda, errado, 40. Não. Muito bem, não. Gabriel, assim, Ítalo, não. Ficará disponível depois? Ficará? Não. Falso, muito bem. É isso aí, minha gente. Não. Adoro. É isso. Energia boa. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Tem prova pericial no procedimento sumaríssimo? Sim ou não? A prova pericial não tornaria a causa muito complexa e por isso ela teria que tramitar pelo procedimento ordinário? Tem prova? A resposta é para essa pergunta. Tem prova pericial no procedimento... Cruz credo. Tem prova pericial no procedimento sumaríssimo? Sim ou não? Diga. Sim. Lindo de ver. Sim. Nas mesmas hipóteses do ordinário. E aí, apresentado o laudo pericial no procedimento sumaríssimo, as partes têm o direito de se manifestar quanto a esse laudo pericial. Elas têm o direito de se manifestar quanto a esse laudo pericial no prazo comum. No prazo comum de quantos dias? Diga aí, diga você, diga. O prazo é comum. O prazo é comum de quantos dias? Quantos dias? Que é duro de guardar esses prazinhos. Isso aí, minha gente. Muito bem. Coloca lá. Solta esse prazo. O prazo é comum de 5 dias para que as partes se manifestem com relação ao laudo pericial. Muito bem. Vocês estão com tudo. 5 dias. Tem. 5 dias, muito bem. Outra coisa. Eu tenho uma reclamação em cujo valor da causa não ultrapassa 40 salários mínimos. Foi proposta pelo reclamante em face do município para o qual trabalhava. Aplica-se o procedimento sumaríssimo? Essa é ruim de acertar. Aplica-se o procedimento sumaríssimo? Não. Essa é pegadinha clássica. Não por quê? Atenção para estar com o olho treinado, preparado, programado. O procedimento sumaríssimo, não se aplica. Administração direta, União, Estados, Distrito Federal, municípios e também não se aplica às autarquias e fundações públicas que não exerçam atividade econômica. Muito bem, não. É isso aí, gente, é isso aí. Então, cuidado, não se aplica, esteja preparado. Outra coisa, tem rol de testemunhas no procedimento sumaríssimo? Eu tenho que ao menos trazer um rol de testemunhas na petição inicial? Uma professora uma vez me perguntou, Ariana, eu não tenho que trazer nenhum rol de testemunhas na petição inicial? Não se aplica. É isso aí. Muito bem, gente, não tem rol de testemunhas. Só me diga aí, qual o número máximo de testemunhas no procedimento sumaríssimo?
no sumaríssimo número máximo, se você pode, escreve aqui, não tem rol de testemunhas, já sabemos, o número máximo de testemunhas é de 2, 2, 2, 2 para cada parte. No ordinário, 3, e no inquérito judicial para apuração de falta grave, esse número é elevado a 6. 6 para cada parte. Muito bem. Agora vamos em frente. Em frente agora. Valeu, gente. Energia boa. Delícia de dar essa aula, de estar aqui com vocês. É bom estar ao vivo. Tomara que você que está assistindo a aula depois possa sentir a mesma energia. Nós dividimos assim, 5 dicas, revisão. 5 dicas, revisão, para que você que venha chegando, para que quem está aqui possa ir revisando, somando a matéria, sentindo a matéria. E se você chegou agora, você pode pegar um novo grupo de dicas. Mais 5 dicas. Vamos lá? Muito bem. Prontos? Então vamos. Vamos falar sobre a prova, sobre os honorários periciais. Gente, essa questão, ela caiu muito nas provas. Honorários periciais. E continua caindo. Só que houve uma alteração no artigo 790-B, trazido pela reforma trabalhista, uma grande alteração. O que ela estabelece? Quem é que paga os honorários do perito no processo do trabalho? Quem paga os honorários do perito, o examinador perguntará, é a parte sucumbente? Sempre a parte sucumbente. Na demanda? Não. Na perícia? Não. Na perícia é onde as pessoas mais erram. Então, atenção. Não. Quem paga os honorários do perito é a parte sucumbente no pedido, na pretensão. Então, quem paga os honorários do perito é a parte sucumbente na demanda? Não. Tenta gravar, fazer uma associação para você não cair nessas pegadinhas. Na demanda toda? Não. Na perícia? Não. É a parte sucumbente no pedido, na pretensão, que é a mesma coisa, que levou à produção da prova pericial. Até aqui está tudo igual a antes. O que mudou? O que mudou é que paga os honorários do perito, a parte sucumbente no pedido, na pretensão. Agora, minha gente, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Tem eu gosto de lembrar o seguinte, a reforma trabalhista ela foi dura com o beneficiário da justiça gratuita. Ela trouxe a incrível e triste história do beneficiário da justiça gratuita para o processo do trabalho. Esse tema é motivo de ADINs, mas nós não temos agora em pauta a continuidade do julgamento dessas ADINs. Então, o que interessa agora, com foco é o que vai cair na prova, e é isso que vai cair. A incrível e triste história do beneficiário da justiça gratuita aqui no processo do trabalho. O beneficiário paga honorários periciais, sim. Mas até nos cursos de prática nós ressaltamos que você não deve assustar o seu cliente, no sentido de que se ele fizer um pedido que levou à produção da prova pericial e ele perder, ele vai, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, vai ter que pagar os honorários do perito. Mas não com o dinheiro que ele guardou na poupança ou guardou no banco para poder pagar o colégio dos filhos do ano que vem. Ou o carro dele não vai ser penhorado, avaliado, vendido para poder pagar esse bem. Não, ninguém vai alcançar o patrimônio dele. Como que ele vai pagar? Ele vai pagar com os créditos do processo. Desse processo ou de outro processo. Ele vai pagar com os créditos do processo, desse processo ou de outro processo. E se ele não tiver dinheiro nesse processo, nem outro processo, ele levou zero, nada para casa, nada. Então, quem vai pagar os honorários do perito, que não pode trabalhar de graça, é a União. Quem paga os honorários do perito é a União nesse caso. Por quê que ele paga, uma curiosidade, com os créditos desse processo ou de outro processo? Porque senão seria fácil. Se o legislador não colocasse isso, o que eu faria? Eu ajuizaria uma reclamação trabalhista, com o pedido de horas extras, com o pedido de equiparação salarial, com o pedido de adicional noturno, com o pedido de verbas rescisórias, etc, etc. E numa outra reclamação, eu pediria só o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade é um pedido que leva à produção da prova pericial, certo? Aí vamos imaginar que na hora que foi proferida a sentença, o pedido foi julgado improcedente. O reclamante, que era beneficiário da justiça gratuita, não levou nada para casa, improcedente. A sentença de total improcedência, 0. Quem tem que pagar os honorários do perito? Quem paga os honorários do perito é a parte sucumbente nesse pedido que levou à produção da prova pericial. Neste pedido aqui,
de adicional de insalubridade. Quem paga os honorários desse perito, portanto, é o reclamante. Mas e se ele for beneficiário da justiça gratuita? Paga o reclamante também, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar os honorários do perito. Vai ter que pagar. Paga com os créditos desse processo. Só que nesse processo ele levou quanto para casa? Nesse processo ele só tinha um pedido, levou 0. Mas ele também paga com os créditos de outro processo. Tá vendo? Desse processo ou de outro processo. E aí, no outro processo, vários pedidos foram julgados procedentes. Por isso é que, com aquele dinheiro do outro processo, ele vai pagar os honorários do perito. Mas, Ariana, você não tem ideia, ele não levou nada, 0 para casa. Se ele não leva nada, 0, então quem é que vai pagar? Cuidado, essa é a grande questão da prova. Quem vai pagar é a União. É a União. União. Muito bem. Que mais? Agora, e quem é que paga os honorários do assistente técnico? É faculdade da parte a contratação de assistentes técnicos? Às vezes a pergunta de prova é só essa. Quem é que vai pagar os honorários do assistente técnico? Quem paga os honorários do assistente técnico é a parte que o contratou. A ideia é a seguinte: é faculdade da parte a contratação de assistentes? Aqui para você guardar, né? Se é faculdade da parte a contratação de assistentes técnicos, quem é que vai pagar os honorários do assistente técnico que você contratou porque você quis por puro luxo? Só para você guardar. Você. É para guardar que quem paga os honorários do assistente técnico é a parte que o contratou. É faculdade da parte contratar, mas é ela quem vai ter que pagar os honorários do assistente que ela contratou. Mas, Ariana, você não entende. Esses assistentes foram importantes para eu demonstrar o meu direito. Não importa. Você contratou porque você quis, você tinha essa faculdade, podia se valer dela, mas você paga os honorários do assistente que você contratou porque você quis por puro luxo. A súmula é 341 do TST. Súmula 341 do TST. Gente, a carteira verde e amarela é puro direito material. Puro. Não é processo. Aqui eu tenho que garantir as nossas questões de processo. Então, vamos de processo do trabalho. Outra coisa super importante com relação aos honorários periciais que mudou com a reforma trabalhista. Os honorários periciais, eles podem ser honorários do perito, podem ser parcelados. Honorários podem ser parcelados. E tem mais uma coisa, parcelados. Outro ponto muito importante, é ilegal. O TST já dizia isso, e agora veio o legislador. É ilegal a exigência, tudo no artigo 790B da CLT, a exigência de depósito prévio, dos honorários periciais. Eu lembro da primeira audiência que eu fiz. Era pela empresa. E aí a juíza disse para mim, olha, depósito prévio de honorários periciais, na época, imagina, muito tempo, acho que era R$ 1.500. E aí ela disse, concorda, doutor? Não, é ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais. A empresa até costumava fazer um pagamento de depósito em algumas hipóteses, e que não era o caso. Ela sabia, mas como era uma pessoa nova ali, ela tentou. Não, ia me causar um problema, mas não, já sabíamos, é ilegal. Como se você estivesse ali na hora da audiência, como você vai estar na hora da prova. É ilegal, hoje é lei. É ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais. Cabe mandado de segurança contra o ato do juiz. Isso porque, no processo do trabalho, não se antecipam despesas. Já observou? Ninguém recolhe custas para propor uma reclamação. Ninguém antecipa honorários do perito. Isso não acontece no processo do trabalho. Quando que eu vou pagar os honorários do perito? Lá na frente, quando eu souber quem é a parte sucumbente no pedido que levou à produção da prova pericial. O que não é o caso. Então, é ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais aqui no nosso processo do trabalho. Ok, gente? Muito, muito bom. Uma coisa importante com relação ao depósito prévio, até me lembrei,
me lembrei de uma outra situação que para você guardar isso aqui. Certa vez eu dei um livro para o meu pai, um livro de processo do trabalho. Mas é claro que não era para ele ler. O livro era para ele guardar, simplesmente. E aí meu pai, gente, é uma pessoa maravilhosa nesse mundo. Imagina, ele não entendia nada de processo, mas ele estava ali gastando o tempo dele lendo o livro de processo do trabalho. E aí tem sempre aquele parente que pede um dinheiro para o meu pai e a gente, não, pai, ele nem pode ficar pagando, prestando, e ele lá prestando e tal. Aí, um belo dia, chego eu, meu pai disse, dessa vez, o fulano não me enganou. Eu falei, que bom, pai, que alegria que não te enganou. Não emprestei nada. Por quê? Ele pediu dinheiro para o depósito prévio, o depósito dos honorários do perito para fazer a perícia na ação dele. E eu tinha acabado de ler aqui, não é verdade? É ilegal a exigência do depósito prévio dos honorários periciais. Aí, na hora, eu falei, meu Deus, a ação do outro era cível. Então, lá tem adiantamento dos honorários periciais. Ele realmente tinha que produzir a prova pericial, tinha que antecipar os honorários. Aqui no processo do trabalho, não, é ilegal a exigência de depósito prévio. Aí eu pensei, meu Deus, eu explico para o meu pai ou não explico? Falei, meu Deus, meu pai ia ficar penalizado, ia ficar muito sentido, não ia poder emprestar esse dinheiro de qualquer maneira, ia conseguir para poder ajudar, porque ele ajuda todo mundo, então como é que eu ia fazer? Eu falei, pai, você tem toda a razão. É ilegal, você viu, né? É ilegal a exigência de depósito prévio, tchau, tchau. E fui. Isso para você ter, nesse momento, que você já está cansado, quase ao final de uma hora, a diferença do processo civil para o processo do trabalho. No processo civil, sim, tem a antecipação de honorários periciais. No processo do trabalho, não, é ilegal a exigência. Se o juiz condicionar, como que o juiz faz? O juiz condiciona a prova pericial ao depósito prévio de 1.500, de 750, de tantos, de honorários periciais. Ele condiciona. Sem o depósito, não há prova pericial. Nesse caso, para que você veja a prova pericial ser produzida independentemente do depósito prévio, você vai impetrar um mandado de segurança. Está, inclusive, no MOJ, o J98 da SDI 2 do TST. Maldade, né, gente? Mas é porque ele não tinha mesmo. Gente, olha só. Posso revisar rapidinho? Temos 2 minutos para revisar esses temas e começarmos com recursos, que eu sei que vocês gostam, no nosso próximo bloco. Olha só, vou perguntar para vocês, quem paga os honorários do perito é a parte sucumbente na demanda? Na demanda, minha gente. Sim ou não? Sim ou não? Na parte sucumbente na demanda? Não, é a parte sucumbente na perícia. Na perícia. Perícia, não. É a parte sucumbente no pedido. É a parte sucumbente. Lá, solta aí um pedido, pretensão. Ainda que beneficiário da justiça gratuita ou salvo-se beneficiário da justiça gratuita. Ainda que beneficiário da justiça gratuita ou salvo-se beneficiário. Ainda que. Essa é a pegadinha de prova. Ainda que, minha gente, ainda que beneficiário da justiça gratuita. No pedido. Maravilha. Ainda que beneficiário da justiça gratuita. Vê se está correto. O beneficiário da justiça gratuita paga os honorários do perito com os créditos recebidos neste processo ou em outro processo. Se ele não tiver nada para receber nesse processo, nem em outro processo, quem arcará com os honorários do perito é a? Diga aí, solta, libera. Isso, união, minha gente, é isso mesmo. Aí quem paga é a união, os honorários do perito. Outra pergunta, para você me dizer se é verdadeiro ou falso, 50 segundos para acabar. É faculdade da parte a contratação de assistentes técnicos. Ela contrata se ela quiser. Mas quem paga os honorários do assistente técnico que ela contratou porque ela quis por puro luxo é ela mesma. A parte que contratou paga os honorários do assistente técnico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É isso aí. Outra pergunta. Os honorários periciais, eles podem ser parcelados? Sim. E é ilegal. Veja se essa é verdadeira também. É ilegal a exigência de depósito prévio de honorários periciais. Cabe mandado de segurança contra o ato do juiz que condiciona a prova pericial ou depósito prévio dos honorários periciais. Cabe mandado de segurança? Muito bem, cabe sim. É isso aí, muito bem. Valeu pela energia. Primeira parte da aula, check. Falamos sobre honorários do perito, falamos sobre honorários do assistente técnico, falamos sobre procedimento sumaríssimo,
prova pericial, prova testemunhal, quando que ele se aplica. Falamos sobre as pegadinhas, o prazo. Falamos também sobre audiências no processo do trabalho, falamos sobre preposto, falamos sobre desistência, falamos sobre vários detalhes das audiências no processo do trabalho. Está rendendo demais, gente. No nosso próximo bloco, temos novamente esse tempo. Tempo de 1 hora para revisar mais temas. Conto com a alegria, com a energia de vocês, que isso motiva muito. No nosso próximo bloco, vamos começar com os recursos no processo do trabalho. Meu tema preferido. Espero vocês. Até já! Via